Em todas as frases abaixo, há uma expressão formada pelo advérbio não, mais forma verbal. Não aceitou, não cumpriu, não aceitou, não se entregou. A frase abaixo em que a expressão destacada foi substituída por um só verbo de significado equivalente e adequado ao contexto é. Então a gente vai observar o seguinte, ele vai sair de uma frase negativa para uma frase declarativa, afirmativa. Basicamente isso. Mantendo o sentido original. Ele não aceitou o convite, ele declinou do convite. Opa, terror. Declinar, declinei do convite. Não aceitou o convite. Ele declinou do convite, então ele não aceitou. Realmente, gostei da alternativa A. Não aceitou o convite, isto é, declinou do convite. Não aceitou a minha ajuda. Ele ignorou a minha ajuda. Cara, numa primeira leitura, se eu falo que uma pessoa não aceitou alguma coisa, eu posso falar que ela ignorou. Não posso? Cara, posso. Realmente, a alternativa B também já me deixa preocupado aqui, Deus. Ele não aceitou a minha ajuda, ele ignorou a minha ajuda. Ele não cumpriu o que manda a lei, ele desprezou o que manda a lei, cara. Se ele não cumpriu, ele realmente desprezou. Ele não cumpriu, ele realmente desprezou. Eita, alternativa C também. Ele não aceitou as acusações, ele combateu. Não, combater é diferente, né? Ele não aceitar as acusações é uma coisa, agora ele combater as acusações é diferente. Concorda comigo? Então, combater, a pessoa ela vai em busca daquilo, ela vai combater diretamente. Não é não aceitar as acusações, correto? Ele pode até, com base nessa não aceitação das acusações, ele pode até combater posteriormente. Mas não aceitar as acusações não significa necessariamente combater. Aqui realmente fica fora. Ele não se entregou até o final da luta. Cara, ele não se entregou até o final da luta. Ele se dedicou até o final da luta. Poxa, se ele não se entregou até o final, ele se dedicou até o final da luta. Realmente, cara. Então é o seguinte, olha, uma alternativa só a gente consegue eliminar de cara, assim, ó. As outras não tem jeito, cara. Aí, o que acontece? Vamos ler novamente aqui, olha. Em todas as frases abaixo há uma expressão formada pelo advérbio mais forma verbal. A frase abaixo em que a expressão destacada foi substituída por um só verbo de significado equivalente e adequado ao contexto. Isso aqui é a chamada adequação vocabular, a precisão vocabular. Então, a gente até pode trocar uma expressão pela outra e manter a mesma ideia, de maneira geral e tal. Não, mas a banca quer aguçar isso mais. Então vamos lá. Cara, terror, o cara não aceitou o convite, cara. Então ele declinou do convite. Não aceitar é declinar do convite. Realmente, cara, isso aqui ele recusou o convite, ele declinou do convite, ele não aceitou o convite. Realmente, ele rejeitou o convite. Poxa, alternativa A, realmente. Agora vamos tentar observar a alternativa B. Ele não aceitou a minha ajuda. Ele declinou da minha ajuda. Ele rejeitou a minha ajuda. Agora, ignorar. Ignorar, se você for ver bem, porque a gente tem que achar, né, aquela que está mais adaptada, mais adequada, tá? Ignorar a ajuda de alguém, eu posso simplesmente nem fazer referência alguma. Concorda comigo? Ele simplesmente ignorou. Então, o fato de ignorar, simplesmente a pessoa nem tomou ciência de algo. Concorda comigo? Quando ele fala, não aceitou a minha ajuda, significa que ele recusou. Agora, ignorar, ele pode nem ter tomado consciência de alguma coisa. Concorda comigo? Ignorar é não tomar consciência de algo. Agora, aqui ele não aceitou, ele negou alguma coisa, ele recusou alguma coisa. E não simplesmente ignorar. A parte de ignorar é não tomar conhecimento. Ele ignorou, não tomou conhecimento daquilo. Então nem significa que talvez ele nem sabia se aceitou ou não aceitou. Ele só ignorou, ele não sabia o que estava acontecendo. Concorda comigo? Ah, sim, cara, realmente. Ele não aceitou. Ele ignorou? Não, o fato de ignorar pode não ter tomado ciência. Correto? Então o declinar, rejeitar, realmente tem a ver com não aceitar. Ele não cumpriu o que manda a lei. Cara, então olha só, uma pessoa que não cumpre o que manda a lei, consequentemente, a gente observa que ele desprezou algum princípio. Correto? Então, se ele não cumpriu,
significa, então, por consequência, que ele desprezou. Então, desprezar pode ser entendido como um resultado do não cumprimento. Agora, se ele não cumpriu, significa que ele descumpriu alguma coisa. E não desprezar. Desprezar pode ser a consequência lógica de não ter cumprido. Correto? Mas desprezar não significa literalmente não cumprir, mas o resultado disso. Concorda comigo? Desprezar é a mesma coisa de ignorar. Nem tinha tomado consciência disso. Nem tomei conhecimento disso. Ah, rapaz, mas pô, você não cumpriu. Passou batido. Né? Então, o desprezar pode ser uma consequência de não ter cumprido. Mas se a pessoa fala não cumpriu o que manda, isto é, ele descumpriu o que manda a lei. Correto? Ah, sim. Não se entregou até o final da luta. Cara, o cara não se entregou. O cara não se entregou até o final da luta. Ele não caiu de jeito nenhum. Ele se manteve ali, ó, tomando pancada. Não necessariamente ele se dedicou, avante, proativamente para bater, mas ele só ficou sofrendo, só levando paulada. Não significaria que ele estivesse se dedicando até o final da luta. Ele pode simplesmente estar tomando pancada, ele não está caindo, pancada. Quando ele falou não se entregou até o final da luta, ele não caiu. Então ele se manteve de pé ali, ó, se manteve de pé até o final da luta. Correto? Então vamos lá, cara, de novo, tá? De novo. Essa questão aqui, ela tem uns sentidos muito, muito próximos, só que a banca quer aquela mais adequada. Ela quer a adequada ao contexto, então alternativa A. Por isso eu fui tirando aqui, ó. E em vez de ignorar, se ele falou não aceitar, eximir-se, recusar, rejeitar. Em vez de desprezar, ou nesse caso aqui, o desprezar, ignorar, tá vendo só? Olha, a ideia de não cumprir, então é descumprir. Não aceitou, ele rejeitou as acusações, não combateu. Ele não se entregou, isto é, ele se manteve até o final da luta. Tudo bem?